Alô, alô, som. Então, queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Essa é a nossa última palestra do ano. Não, ainda tem segunda. Sempre esqueço da segunda aqui. Segunda estaria aqui, Pérolas da Codificação. Segunda é a última. Essa é a penúltima ainda. Mas é a última de sábado, então, né? E estamos aí, vamos ter esse evento aí também de mini palestra e prece de Ano Novo na quarta-feira, né? Depois, no final, eu anunciei novamente aí. Espero que tenham passado um bom Natal, que tenham muita paz, muita tranquilidade em família, estejam já preparados para mais um ano e vamos nós ali, mais uma palestra hoje. Hoje temos nosso amigo Leonardo Viseu, já está aqui, pronto ali para fazer nossa apresentação. E eu vou ler, como sempre, né, de fonte viva, né, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Vamos ler uma página ao acaso, para podermos nos preparar para a nossa oração de preparação do estudo. É da página número 26, Obreiro sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidada à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazida a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhes competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Vamos então, meditando nessas palavras de Tiago. Senhor Jesus, bem sabemos dos alertas de Tiago, de que também a fé, sem as obras, é morta em si mesmo. Por isso aqui estamos, Senhor, na busca de encontrar um pouco do Teu conchego, um pouco do Teu amor, mas, sobretudo, as oportunidades de trabalho da vida, para que nossas mãos humildes possam se transformar nas Tuas mãos operosas, que efetuam prodígios, que curam, que transformam, que soerguem, que nos ajudam na caminhada. Por isso, Jesus amigo, na noite de hoje te rogamos, dá-nos ouvidos de ouvir, para que as lições possam ser guardadas em nosso coração. E do coração transmitirem às nossas mãos, para se transformarem nas mãos que enxugam as lágrimas, que abraçam, que acalantam.
possam chegar aos nossos pés, que nos conduzem aonde houver um necessitado, uma lágrima a ser enxugada. Por isso, querido amigo, rogamos as bênçãos para o nosso amigo Leonardo, para que ele possa se inspirar nas tuas palavras, a fim de nos transmitir aquilo que precisamos ouvir na noite de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Leonardo, é contigo, amigo. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Melhor. O tema que nos foi solicitado hoje é a gente falar um pouquinho sobre fé e razão. A gente vai fazer um diálogo entre a teologia e a filosofia sobre o tema. Para isso, a bibliografia que foi utilizada foi na Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulos 1 e 2, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13 e o capítulo 19, todo dentro da literatura espírita. A Caminho da Luz e Ação e Reação, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, e o Problema do Destino do Ser e da Dor, dentro da literatura teológica, as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino, Confissões de Santo Agostinho, a encíclica Fides et Ratio, de João Paulo II, dentro da literatura teológica, científica e jurídica, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão, Karl Marx, Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e G.K. Chesterton, O Homem Eterno. Além disso, dentro da literatura filosófica, Epicuro, Carta sobre a Felicidade, e Davi Hume, Diálogos sobre a Religião Natural. Na Bíblia cristã, para que a gente encerre, Salmos, Hebreus, Lucas e Romanos. Primeiro ponto, definições. O que é fé? Bom, etimologicamente, fé pode ser vinda de 3 idiomas. Dentro do latim, a fé vem do brocardo fides, que significa fidelidade. Então, para os povos de língua latina, ter fé é ser fiel a algo. Para o grego, vem de pistis, que significa acreditar. Então, para os povos que têm a língua baseada no idioma grego, ter fé é você ser crente a algo. Por fim, do anglo-saxão vem de fide, faith, que significa confiança. Ter fé, então, é confiar em algo. Como é que a gente pode, então, conceituar a fé? Bom, é a convicção em algo ou em alguém, mesmo sem evidências que comprovem a veracidade daquilo que se acredita. É a forma pela qual cada pessoa enxerga a verdade. Mas, na verdade, aqui, a verdade não é bem verdade, é mais narrativa. É a maneira com a qual cada um quer entender o mundo e ver o mundo com os olhos que lhe convém. É o conjunto de ideias e crenças de uma religião ou de uma doutrina. É a fidelidade a compromissos e promessas. Por fim, é aquilo que a gente dá crédito. Se a gente tem fé em algo, é porque a gente acredita aquilo como verdade. Por que isso é importante? Porque o nosso credo vem da nossa convicção interna em torno daquilo que a gente considera sagrado, em torno daquilo que a gente tem fé, em torno daquilo que a gente considera verdade divina, tá certo? E o nosso culto é o conjunto de atos pelos quais a gente vai exteriorizar o nosso credo, que depende exclusivamente da nossa fé, tá certo? A fé é a matéria-prima de toda a religião. A fé é a matéria-prima de todo cristão. Sem fé não tem religião. Mas por que a gente crê? Em que a gente crê? E, principalmente, o que nos faz crer em algo ou em alguém? Aí vem a dialética. A dialética é o ramo da filosofia que estuda o debate. E é pelo debate, pela troca de ideias, pelo ponto e contraponto, tese e antítese, que a gente consegue evoluir no nosso pensamento científico. Bom, a gente pode estudar a fé em 2 obras clássicas dentro da cultura grega. A primeira obra é
a história da Guerra do Peloponeso, que foi escrita por um historiador grego, Tucídides, que narrou o primeiro conflito que dividiu o mundo de maneira bipolar, que foi uma guerra entre Esparta e Atenas, na qual Atenas sagrou-se vencedora e foi o marco da cultura helênica para o resto do mundo. Interessante que teve um episódio que, em uma família, tinham 2 irmãos gêmeos mais velhos e uma irmã mais nova, Pitonisa. Os gêmeos brigaram e um desertor de Atenas para lutar por Esparta. E durante a batalha final, os 2 morreram. Só que o rei ateniense deu ordem para que só os soldados atenienses mortos no campo de batalha tivessem o enterro digno, tivessem todo aquele ritual funerário para que pudessem ser conduzidos ao pós-vida. E pela religião grega, se você não tivesse o rito funerário adequado, você estaria fadado a caminhar no mundo como uma alma errante. Você necessitaria ser embalsamado, ser cremado e ter 3 moedas colocadas na sua face, para você poder pagar a barca de Caronte. Sem isso, você não conseguiria ser julgado por Minos, ir aos Campos Elíseos, descer ao Hades ou ficar nos campos Asfódelos. Então, isso era essencial. A irmã mais nova, falando pelos deuses, né? E Hermes era o grande mensageiro dos deuses. Os homens não falavam a língua dos deuses, os deuses não falavam a língua dos homens. Hermes trazia as mensagens e as pitonisas conversavam com Hermes. Daí o termo hermenêutica, que é a ciência pela qual a gente busca traduzir o sentido das coisas. Vem exatamente daí. Ela entrou em transe e disse que, segundo Hermes, era da vontade de Zeus que todos os guerreiros que tombaram de forma honrada no campo de batalha, independente do lado que tivessem direito ao enterro digno. Aí a gente viu que a vontade dos deuses se sobrepunha à vontade dos homens. E aqui os homens tinham que aceitar a vontade dos deuses. Então, o primeiro marco de fé para quem seguia a religião anímica grega, que era uma religião mitômana, mitológica, era o quê? Aceitar e se submeter à vontade dos deuses. A vontade dos deuses era absoluta e você tinha que se submeter a ela. Os filósofos se contrapunham aos mitômanos. Esse é o busto de Tucídides. Bom, Platão, ele era um filósofo na sua essência. Aliás, Platão não era o nome dele, Platão era o apelido dele. O nome dele era Aristóteles. Por quê? Ele treinou bastante para servir ao exército e os Jogos Olímpicos. Então, ele era muito forte. E chamavam ele de Platão, que significava parrudo. E ficou conhecido mais pelo pseudônimo do que pelo nome dele. Em uma obra muito boa, Diálogos a Fedro, que a obra dele foi basicamente escrita sob forma de diálogos fictícios, perguntas e respostas. Muitos com personagens verídicos, outros com personagens fictícios, tal qual foi escrito o livro dos Espíritos, que é um diálogo de Kardec com o Espírito da Verdade. Nessa obra aqui, Conversando com Fedro, ele explica que existe um plano superior, que é um plano divino, que é um mundo imaterial, que é perfeito e rege todas as leis da natureza. E existe um plano material, que é um plano concreto. É o plano em que a gente vive, em que a gente tenta copiar o plano superior, o plano divino, o plano dos deuses. E entendeu? Segundo ele, o nosso objetivo aqui é se aproximar o máximo possível da perfeição com a qual os deuses regiam todo o cosmos, toda a natureza. Então aqui a gente vê que para os filósofos, eles não eram ateus, eles tinham fé. Mas eles acreditavam que os deuses tinham coisas melhor a fazer do que ficar respondendo consultas das pitonisas. Quanto que eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Eu vou ser rico? Eu vou ser pobre? Eles achavam que os deuses tinham coisa muito melhor a fazer do que ficar gastando tempo com sortilégios e crendices. Então, para os filósofos, a fé era um ato de confiança na providência divina. A natureza, a physis, era perfeita. Então, tudo aquilo que os deuses faziam era regido de quê? Perfeição. E competia a nós, humanos, tá certo? Nos aproximarmos o máximo possível da perfeição com a qual os deuses regiam o mundo e regiam a natureza.
Aqui era Aristóteles ou Platão. Bom, aí vieram as religiões abrâmicas, tá certo? Abraão, o grande patriarca de todo o povo hebreu e de todo o povo árabe, o grande patriarca de toda essa gente, ele não tinha crença em um Deus único. Até mesmo porque o panteão da Canané era cheio de deuses diferentes, eram deuses mitológicos, eram religiões anímicas. Moisés que unificou todas essas religiões no culto a um único Deus. E qual Deus desse panteão que ele escolheu? Javé, ou Jeová, que era o Deus do amor. E por que disso? Que era um culto que era baseado somente em leitura, em prece, em oração. Não tinha sacrifício, não tinha ritualística, não tinha nada. Então, ele no Antigo Testamento fez o quê? Unificou todos os deuses em um só. E pegou todas as características desses deuses e botou em um só. E criou para o povo hebreu um Deus que era ao mesmo tempo todo-poderoso, todo sábio e todo benevolente. Tá certo? E aqui a gente vê no livro de Hebreus: sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Deus tudo pode, Deus tudo vê e Deus tudo tecnicamente teria que perdoar. Mas aqui não, Deus tudo pune. Aí veio um outro filósofo grego e quando soube disso falou: para que está tudo errado. Não pode. Como assim? Um Deus único que é todo bom, todo sábio e todo poderoso. Mas vem cá, se ele é todo bom, como é que o mal acontece? Ora bolas, como assim? Um Deus único, todo bom, todo poderoso e todo sábio. Mas deixa que o mal aconteça. Se o mal acontece, independentemente da vontade dele, ou ele não é todo bom, ou ele não é todo poderoso. Agora, se o mal acontece e ele não sabe que o mal acontece, ele não pode ser todo sábio. Que Deus é esse? E aí criou-se o paradoxo de Epicuro, que questionava exatamente o monoteísmo, questionava essa crença, essa fé em um Deus único, porque até então as religiões eram basicamente anímicas. Você adorava aspectos da natureza, aspectos da vida humana. Essa ideia de você ter um Deus único soou muito avançada para diversas culturas, inclusive para vários filósofos gregos. E aqui está o paradoxo de Epicuro. Enquanto onisciente e onipotente, Deus tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não faz. Então Deus não é benevolente. Enquanto onipotente e benevolente, então tem poder para extinguir o mal e quer fazê-lo, pois ele é bom, mas não faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está. Então ele, Deus, não é onisciente. Enquanto onisciente e benevolente, então sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não faz, pois não é capaz. Então ele, o Deus do povo hebreu, esse Deus único, não pode ser onipotente. Aí aqui começou todo o questionamento em torno da fé. Epicuro não era ateu. Epicuro só não conseguia entender a crença em um Deus único, tá certo? Todo bom, todo poderoso e todo sábio, permitindo que o mal acontecesse na Terra, permitindo que as pessoas passassem por tragédias, passassem por situações extremamente ruins. Bom, aí ele falava que essa crença, essa fé em um Deus único, não é desprovida de lógica e razão. E serviu de base para muitas das críticas que nós vamos ver aqui. Aqui é Epicuro. A fé no Novo Testamento. Interessantíssimo. A fé agora, para o cristão, ela muda o centro dela. Ela deixa de ser um ato de submissão, como a gente já viu, e passa a ser um ato de quê? De acreditar. É um ato de crença. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu tenho um grande amigo que é ateu, mas ele leva a Bíblia ao pé da letra. Ele fala: Léo, você tem fé? Tem. Então faz o dedo de Deus andar. Mexe um dedo de Deus. Eu falei: Manel,
Isso é uma metáfora. Montanha das dificuldades. Se você tiver fé, você vai superar todos os obstáculos da sua vida. Que a matéria-prima da fé é a esperança. É a crença que tudo vai dar certo. É uma coisa meio que poliana. Jogo do contente. Mas, enfim, ele leva a Bíblia ao pé da letra e fala: você acredita em cobra falante, Léo? Falei: acredito, Manel, tenho fé. E minha missão é trazer você para o Cristo. É resgatar mais essa alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Essa aqui é de Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3. Para Paulo de Tarso, a fé era o quê? Era a confiança que tudo aquilo que não está perceptível aos 5 sentidos sensoriais do homem é feito com a providência divina. E aquilo que está no extrasensorial é da vontade de Deus. E o que é o extrasensorial? É chamado de sobrenatural. É aquilo que a gente não vê, mas muitas vezes sente, percebe. E sobrenatural nada mais é do que a ciência que a gente ainda não entendeu. É a ciência que a gente ainda não catalogou e ainda não conseguiu pesquisar por método, para chegar sempre ao mesmo resultado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso aqui é o quê? É a certeza na sobrevivência da alma. É a certeza que mesmo que você desencarne, você não vai estar no mundo dos filhos de Deus, mas você vai estar no mundo invisível de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos ao Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. É aquilo, se até os apóstolos duvidaram da fé, né? Acho que a gente também tem todo o direito de, às vezes, titubear um pouco. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui a gente vê que no Novo Testamento, Cristo pedia dos seus discípulos o quê? Uma certeza na providência divina. Ter certeza que em tudo Deus está sempre fazendo o que é melhor para a gente. Tomé representava o quê? A incredulidade. Poxa, eu tenho fé. Eu faço tudo que manda o Evangelho. Sou uma boa pessoa. Eu mereço passar por isso? Aí lembra um pouco o quê? Epícoro. Poxa, eu fiz tudo que a Bíblia manda. Comunguei, rezei, confessei, né? Penitenciei. Ainda estou passando por isso? Dá vontade de olhar para cima e falar: qual é? Aí a gente vê que no Antigo Testamento a fé é um ato de quê? Submissão. Ou você crê ou Deus te pune. Aqui a fé é um ato de quê? É um ato de certeza, é um ato de credulidade. Mas e se eu estiver passando por isso? É da vontade de Deus. É para o seu bem. Só que muitas vezes o espírito questionador não aceita muito isso. Ele se revolta, ele se rebela. Aí daí que vem todo o sentimento de descrença na fé. Poxa, você me pede para que eu seja uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Você me pede para perdoar. Eu perdoo. Você me pede para fazer uma série de coisas. Eu faço. Eu compartilho o meu manto com o meu próximo. Eu auxilio os meus inimigos. E ainda assim, eu passo por atribulações. Onde está a justiça divina nisso? E muitas vezes as pessoas iam para Epícoro. E por causa disso, um grande filósofo canônico, que é Santo Agostinho, ele explicou, respondendo às dúvidas de muitos fiéis, que Deus não fez o mal.
Deus criou todas as suas criaturas e dentro da cosmogonia católica, anjos e homens dotados de livre-arbítrio. O mal acontece não pela vontade de Deus, o mal acontece pelo livre-arbítrio dos homens. O mal acontece porque os homens optam em fazer o mal. E Deus respeita o livre-arbítrio dos seus filhos, Deus respeita o livre-arbítrio das suas criaturas. Muitas vezes a gente, quando assiste aqueles documentários de Discovery Channel, National Geographic, né, a gente vê os animais predando uns aos outros, né, a cadeia alimentar. Aí a gente pensa que há maldade naquilo, não há. Há sobrevivência dentro do estágio evolutivo daquelas criaturas. Um animal, quando preda o outro, via de regra, não faz por maldade, faz por instinto, sobrevivência. Então, o ato de se fazer o mal é muito mais uma herança instintiva do nosso passado primitivo do que uma reação de fé racional em si. E aí, Santo Agostinho disse que a salvação vem do seu livre-arbítrio, vem das escolhas que você faz. E as escolhas que você faz quando você está próximo de Deus, você tende a fazer boas escolhas. E a sua salvação vem exatamente por esse ato. E o mal vai existir porque o homem opta em fazer o mal. Ainda assim, muitos dos descrentes e dos detratores da fé falavam: então, o homem pode sobrepor-se à vontade de Deus? Porque aonde está a bondade de Deus se ele permite que você faça o mal? Aí veio uma outra resposta, que é a resposta de São Tomás de Aquino. Ele fala: existe sim uma razão lógica em Deus permitir que o homem faça o mal. Se Deus fizesse todas as escolhas pelo homem, qual seria o nosso mérito? Se Deus fizesse com que você simplesmente cumprisse a sua vontade de maneira inquestionável, aonde estaria a sua razão aí? Então, o mal existe porque o homem questiona a lei divina. O mal existe porque o homem não cumpre a lei divina. O mal existe porque o homem não é fiel ao cumprimento da lei de Deus. E através daí, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino deram uma resposta. Eles não são contemporâneos. Santo Agostinho foi no século V depois de Cristo e São Tomás de Aquino veio no século XI. Na verdade, Santo Agostinho cristianizou o pensamento platônico, tá certo? E São Tomás de Aquino cristianizou o pensamento aristotélico. Por quê? A Igreja Católica preservou os textos originais de Platão. Só que muitas pessoas acreditavam que Aristóteles fez parte da conspiração que matou Alexandre o Grande. Então, na Grécia Antiga, os textos aristotélicos foram todos banidos. Só que Alexandre foi discípulo de Aristóteles. E em cada Alexandria que ele fundou, ele deixou uma biblioteca com cópia dos textos de Aristóteles. Séculos depois, nas Cruzadas, quando os cristãos chegaram nessas Alexandrias, eles tiveram acesso à cópia dos textos de Aristóteles e levaram para Roma. E São Tomás de Aquino foi o grande tradutor desses textos e o grande difusor do pensamento de Aristóteles no mundo antigo, de maneira que se preservou o pensamento. Então, considera-se que quem cristianizou o pensamento aristotélico foi São Tomás de Aquino. E aqui ele traz algumas máximas sobre fé e razão. Fé e razão não podem ser contraditórias, pois ambas têm Deus como fonte. Razão é a capacidade que Deus me deu para questionar e pensar. Fé é a capacidade que Deus me deu para acreditar nele e acreditar que em tudo ele está sempre fazendo o melhor para a gente. A fé suplementa o conhecimento de Deus, enquanto a razão introduz verdades que são também acreditadas pela fé. A gente fala muito em sorte e azar, né? E a gente, às vezes, acredita que Deus joga dados com as nossas vidas. Aí tem aquela máxima, sorte ou azar, só o tempo dirá. Tem aquela parábola, né? Aquela história.
um fazendeiro que criava cavalos tinha um filho que era um grande cavaleiro. Se preparando para uma competição, ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Todos falaram, que azar. Ele perdeu a competição. 2 semanas depois, estourou uma guerra. E ele não pôde ser convocado para a guerra porque ele estava com a perna quebrada. Aí todos falaram, que sorte que ele caiu do cavalo. Isso tudo acontece dentro da vontade divina. Isso tudo tem um planejamento macro, tá certo? Que faz com que a gente tenha a liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas, como a gente diz, sorte ou azar não tem. A gente tem que fazer a análise da vontade de Deus de acordo com o que a nossa razão manda. Para isso que a gente tem fé. Razão é oriunda da experiência sensível. Razão é o quê? Sensorial. É aquilo que meus 5 sentidos conseguem tocar, é aquilo que meus 5 sentidos conseguem perceber. E aquilo que está no extrasensorial. Aí vem a fé. E as criaturas participam do ser de Deus e da sua verdade. Então, São Tomás de Aquino falava o quê? Pela razão, eu consigo interagir. Pela razão, eu consigo perceber as coisas. Mas pela fé, eu entendo a providência divina. Pela fé que está além dos meus 5 sentidos materiais, eu consigo entender como Deus opera em minha vida e o que Ele quer que eu faça. A verdadeira justiça só pode ser encontrada na cidade de Deus e na lei eterna. A cidade de Deus é uma obra de Santo Agostinho, que representa o mundo imaterial, perfeito, que Platão falava que existia. Os sinais de credibilidade da fé cristã, como os milagres de Cristo, mostram o racional mandado de aceitação das reivindicações da fé. Em uma obra da codificação espírita Gênesis, Kardec explica os milagres. O que é milagre? Milagre vem de miraculo, que significa maravilhar-se. Que nada mais é do que ciência que a gente ainda não entende. Esse meu amigo ateu. Mas você acredita realmente que Jesus multiplicou pães e peixes? Acredito. Como? Falei simples. Einstein ganhou o Nobel teorizando que você poderia pegar a luz e converter em energia. A célula elétrica fotovoltaica. Isso era uma teoria. Hoje é realidade? É ciência. A gente já aprendeu como converter o fóton, que é uma partícula que a gente só teorizou que existe, que faz parte da luz. Só que a gente ainda não conseguiu ter instrumentos que façam com que a gente consiga realmente ver o fóton, tá certo? Cristo sabia dominar o fóton e transformar o fóton em átomo. Ele sabia pegar a partícula que compõe a luz e transformar ela em próton e elétron. Daí ele sabia transmutar a luz em matéria. Como é que os espíritos fazem a cirurgia espiritual? Eles transmutam os tumores que existem dentro de nós em partículas de luz e tiram dali. Como é que a gente faz a materialização? Falando assim é simples, mas isso é tudo que é ciência teórica, tá certo? Ainda vai ser provado. A gente ainda já conseguiu dominar essa tecnologia? Não. A gente só no século passado conseguiu teorizar que o átomo é composto de prótons e elétrons. Teorizamos que a luz é composta de fótons. E a doutrina espírita ensina para a gente que daqui a uns séculos, quando nós tivermos o conhecimento moral e intelectual para tanto, a gente vai saber converter o fóton em elétron, em próton e gerar átomos a partir dele. Tá certo? Isso é o quê? É razão. Aí eu falo para ele, você não pode levar tudo ao pé da letra. E muito da ciência que nós temos hoje, prática, foi ciência teórica, foi ciência experimental no passado. E cito sempre para ele o exemplo de Einstein, da célula fotovoltaica. Ele teorizou que era possível converter luz em energia elétrica. Hoje é uma realidade. Cristo sabia converter luz em matéria. É uma ciência ainda extremamente experimental, muito teórica, mas algum dia a gente chega lá. Mas por que a gente não consegue fazer isso hoje? Falei, imagina se hoje a gente detivesse essa tecnologia. Ia dar certo? Tinha como dar certo? Não, se a gente mal conseguiu teorizar que o átomo existiam partículas internas dele e o rompimento dessas partículas iriam produzir energia, o que nós fizemos?
Quando Santos Dumont teorizou que você podia fazer com que um corpo mais pesado que o ar volitasse, independentemente de qualquer mecanismo externo, a partir de um motor, ele criou o avião, o 14 bis. Depois ele botou as asas maiores na frente para dar maior estabilidade. Criou o Demoselle. O que nós fizemos? Transformamos em arma. Então, o avanço tecnológico depende de quê? Responsabilidade moral para que a gente saiba utilizar isso. Continuando, agora vem as críticas antropocêntricas e materialistas à fé, com base no paradoxo de Epicuro e no dilema do mal de Davi Hume. Um filósofo alemão entendia que religião era um mero fenômeno antropológico. Era mais uma ideologia criada para congregar pessoas em torno de um mesmo tema. O que é ideologia? É aquela doutrina que serve para congregar pessoas. Nós seguimos a doutrina dos espíritos, por isso que estamos aqui. Só que em cima disso, a gente debate, a gente estuda. Por quê? A maneira que a gente tem de exercer o nosso culto é esse. É estudar, compartilhar os nossos conhecimentos e divulgar a doutrina espírita. Além disso, uma outra maneira que a gente tem, que é um ato de culto nosso, praticar a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então, para ele, a fé nada mais era do que um mero catalisador social, para unir pessoas em torno de mais uma ideologia. Bom, para um economista alemão chamado Karl Marx, fé era o ópio do povo. Ele era completamente contra a religião. Ele achava que a religião era um meio criado para fazer com que você aceitasse as dores da vida, as algoras da vida e se acostumasse com elas. Para que você se tornasse um ser dócil em um sistema social que não permitiria que você saísse daquela situação. Aí ele fala aqui, ó, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito deixado de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A exigência de que abandone as ilusões acerca de uma condição é a exigência que abandone uma condição que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do Vale das Lágrimas, cuja auréola é a religião. Na verdade, Marx ele entendia que não existiria nada além dos 5 sentidos humanos. Tudo aquilo que eu consigo perceber existe. E tudo aquilo que eu não consigo perceber com meus 5 sentidos, para ele não existia. Física quântica para ele, então, não ia acontecer nunca, né? Porque a física quântica é exatamente aquela física que teoriza aquilo que não está perceptível aos cinco sentidos humanos. E Marx foi o maior difusor, e é o maior difusor e propagador do materialismo até hoje. O materialismo é o quê? A negação de Deus. Tá certo? Ele conseguia ver Deus, mas Deus existe. Alguém já tomou cafezinho com Deus? Então, como é que eu sei que Deus existe? É um ato de fé irracional? Não. Como é que a gente consegue amar um ser, algo que a gente não consegue perceber? Simples. Exatamente. Quem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós. A gente só ama a Deus no nosso atual estágio evolutivo, amando ao próximo. A maneira que a gente tem de amar a Deus é amar ao próximo. Qual foi a única exigência que o Cristo fez? E ao próximo como entendeu a si mesmo. O grande erro de Marx foi não entender que o amor a Deus é o amor ao próximo. A fé em Deus é a crença que você pode auxiliar o seu próximo e pode, exatamente pela caridade que você pratica para ele, de maneira espontânea, não de maneira forçada. O valor que sustenta a caridade é o quê? É a espontaneidade. Deus quer que você faça o bem ao seu próximo porque você entende que aquilo é o melhor para você. Eu posso forçar alguém a ser bom?
Eu posso simplesmente falar, agora você vai doar tudo que você tem para o teu próximo? Cristo fez o quê? Várias vezes. Queres me seguir? Doas tudo que tem. E me segue. Muitas pessoas fizeram o quê? Não doaram. Tá certo? Mas ele dava o quê? Dava a espontaneidade da caridade ao próximo. Parábola do óbolo da viúva. E foi aonde ele fez essa prova. Viu um rico que deu 10 peças de ouro. E viu a pobre viúva que doou quantos óbolos? 2 óbolos. E, bom, perguntou a seus discípulos, qual é a doação mais benfazeja aos olhos de Deus? Por 5 sentidos materiais, 10 peças de ouro tem muito mais valor do que 2 óbolos, não é? Só que para aquela pessoa rica, aquilo não era sacrifício nenhum. Aquilo não ia fazer falta nenhuma, aquilo era o troco da padaria. Para aquela pobre viúva que passava necessidade, os 2 óbolos iam ter um impacto no orçamento. Mas ela doou porque quis, não é? Ela doou porque ela queria ajudar. Ela doou porque aquilo era espontâneo para ela. E aquilo ali tem mérito e valor aos olhos de Deus. Por quê? Ela se sacrificou, ela teve uma atitude nobre. Nobreza perante os olhos de Deus é você deixar suas necessidades pessoais de lado e fazer o bem, independentemente de quem seja o alvo do seu bem. É você botar seus interesses pessoais abaixo das necessidades do seu próximo. Bezerra fazia isso o tempo todo. Esse foi o erro de Marx. Marx queria que todas as pessoas fossem forçadas a serem boas, se fossem obrigadas a darem e doarem e contribuírem para o engrandecimento coletivo, mas sem espontaneidade não há mérito. Sem espontaneidade não tem como a pessoa evoluir. Eu não posso forçar ninguém a ser bom, eu posso esclarecer a pessoa. Mas se ela não internalizar aqueles ensinamentos, ela nunca vai ser boa. Aí vem aquele condicionamento para o bem. Às vezes a pessoa precisa mudar. Ela faz o quê? Ela se força a fazer o bem. Mas ela se força a fazer o bem, ninguém força ela a fazer o bem. A única pessoa que eu podia forçar a vir à casa espírita era minha filha, ficou adolescente, está difícil agora. Mas a vida ensina, tá certo? Bom, tivemos um outro expoente do dematerialismo também, Freud. Freud falava que a religião nada mais era do que uma desculpa infantil para a pessoa não enfrentar os seus medos. Que quando ela alcançasse uma certa maturidade emocional, ela poderia perfeitamente encarar as alguras da vida sem ter a necessidade de ter uma doutrina que diga para ela que tudo que acontece com ela é culpa do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É a ciência que a gente não entende. Freud foi também um pensador formidável, mas foi limitado pelo materialismo, que nessa época ainda era muito forte. A partir do século XVIII, começou-se um movimento de se negar toda a fé e achar que fé era algo dissociado da ciência. Que fé e ciência eram coisas que não caminhavam lado a lado, tá certo? Aqui ele fala, a religião é a defesa contra o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação do adulto ao desamparo que ele tem de reconhecer. Reação que é exatamente a formação da religião. Para ele, religião era só uma desculpa criada para que você não encarasse de frente os seus problemas. Como assim? Para o católico e para o protestante, toda vez que eu faço mal é a culpa do demônio. Para o espírita, toda vez que eu faço mal é porque eu fui influenciado pelos meus obsessores. É uma maneira de você terceirizar a culpa e nunca... Mas aquela filosofia Homer Simpson, a culpa é minha? É, então eu ponho ela em cima de quem eu quiser, né? Mais fácil. Bom, aí veio Charles Darwin também, que aí ele matou de vez todo o pensamento religioso. Por quê? Toda a fé abrâmica se baseia no mito de Adão e Eva, né? Ele provou que exatamente que isso era um mito. Era uma explicação que foi criada numa época bastante primitiva
para tentar explicar a origem do mundo, a origem dos homens. Tá certo? E ele fez o quê? Ele provou pela teoria da evolução das espécies que Deus não criou o homem através do barro, que o homem, o atual estágio que nós temos, foi uma evolução natural de sobrevivência ao longo do tempo. E sobrevivência é uma questão de adaptação. Adaptação é uma questão de percepção do ambiente que você vive e se preparar para as mudanças que serão inexoráveis. O nome disso, evolução. Aqui ele falou, ó, a religião está toda errada. O homem não veio de Adão e Eva, o criacionismo não serve para nada. Você, Igreja Católica, Igreja Protestante, vocês estão errados. Abandone tudo isso. Bom, aí o que houve? Ele influenciou diversos outros pensadores. Na obra Deus está morto, Nietzsche se declara ateu. George Bernard Shaw, em A Procura de Deus, fala que Deus não existe. H.G. Wells, que fez aquela obra, A Máquina do Tempo, também se declarou ateu. E todos os pensadores modernos da escola de Frankfurt também romperam com a religião de vez, de forma absoluta. E em até alguns cursos de filosofia, em algumas universidades no Texas, alguns professores exigiam que os alunos assinassem uma declaração de ateísmo, que eles não iam debater filósofos religiosos. Filosofia canônica, isso é, pegar mais de 1000 anos de entender o pensamento canônico e jogar fora. Isso virou até ação na Suprema Corte dos Estados Unidos, que declarou que aquele pedido que você se autodeclarasse ateu era inconstitucional. O Estado é laico, o Estado não é ateu. Então eu posso ter fé no que eu quiser, inclusive ter fé em nada. Aí veio a fé e a razão segundo o positivismo e o iluminismo. O positivismo foi uma doutrina criada na Roma para que você garantisse a segurança nas decisões judiciais, para que você tirasse todo o peso da justiça, da vontade dos deuses e fizesse com base na razão dos homens, para que se abandonasse a consulta aos oráculos divinos e que as decisões judiciais fossem escritas e, para casos semelhantes, valesse sempre a mesma decisão. Tá certo? A partir do século XIX, o positivismo romano ele foi a oposição ao justnaturalismo e falava que todo o conhecimento ele tinha que ser advindo da ciência e provado por método científico. Eu só iria aceitar aquilo como ciência, como entender o conhecimento, se eu pudesse provar o mesmo resultado aplicando sempre o mesmo método. Aí vem Auguste Comte, amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso da nossa bandeira é um lema positivista. Aí vem eu com a minha caricatura do consultor jurídico. Tá certo? Verdade é o consenso em torno da prova. Toda banca de doutorado que eu vou participar, eu sempre falo isso para o doutorando. Você tem que provar para mim que a sua tese é verdade, para que ela possa se tornar uma teoria. Para isso você tem que pegar as evidências das provas e mostrar que o resultado através de método devidamente comprovado, que foi o que Kardec usou no livro dos Espíritos, método dedutivo hipotético. Ele fazia a mesma pergunta sempre e espalhava ela para diversos médios. E só ficava com as respostas que fossem semelhantes, porque estava mais próximo da verdade. Quando a gente faz uma inquirição de várias testemunhas sobre o mesmo fato, a gente faz com que elas não se comuniquem e faz as mesmas perguntas sobre entender o mesmo fato. As que respondem no mesmo sentido estão mais próximas da verdade. E verdade vai ser o consenso em torno da prova. Tá certo? Para os iluministas não eram ateus. O materialismo tentou se infiltrar no iluminismo, é fato. Mas eles acreditavam a fé como Platão acreditava. Eles acreditavam que a fé era por o quê? Era confiança na providência divina. Eles acreditavam que em tudo Deus estava fazendo o melhor para a gente, inclusive quando permitia que a gente tivesse acesso a novas ciências, a novos conhecimentos. E competia a gente com a nova ciência, com o novo conhecimento, utilizar aquilo em torno do bem, do belo e do bom. Por quê? A ciência ela faz com que a gente avance intelectualmente, mas a religião faz com que a gente se torne humano
e crie empatia e utilize o nosso conhecimento para auxiliar o próximo. Por quê? O conhecimento não é para poder humilhar. O conhecimento não é para massacrar. O conhecimento é para esclarecer. O conhecimento é para fazer com que a pessoa queira se tornar um ser melhor. Tá certo? Bom, eles acreditavam que Deus estava na natureza e no homem, podendo ser descoberto pela razão. Para nós espíritas, aonde que Deus escreve as suas leis divinas? Na nossa consciência. E qual é o grande barato do, entendeu, iluminismo? E eles acreditavam que a fé tinha que ser feita com base no questionamento. Eles simplesmente abandonaram o dogma. O que é o dogma? É aquele princípio que você não questiona. Maria era virgem, ponto. Mas Maria era virgem, ponto. Ah, e Moisés? Moisés foi, entendeu, arrebatado. O que é isso? Ele foi arrebatado, ponto. Os iluministas não. Calma aí. O que é esse entendeu, arrebatamento? Ele foi para onde? Ele veio de onde? Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Por isso que os, entendeu, iluministas, eles simplesmente não aceitavam qualquer dogma. Eles acreditavam que tudo tinha que ser objeto de quê? Debate e discussão, que é assim que a gente evolui, através da dialética. O pensamento ele tem que ser constantemente confrontado. Se todo mundo concordar com todo mundo o tempo todo, a gente não vai chegar a canto nenhum. É a divergência que faz a gente andar para frente. Para que serve a topada? A topada serve para que doa, para que a gente sinta que a gente está vivo, e ela só é boa quando joga a gente para frente, né? Sem derrubar a gente. Mas às vezes a gente precisa disso na vida, tá certo? Para sair do estado de quê? Letargia. Então, para o iluminista, a verdade religiosa não é um dogma irrefutável ou inquestionável, mas é uma constante busca por uma explicação racional e verossímil sobre os propósitos da existência do indivíduo. René Descartes. Se duvido, então eu penso. Se eu penso, eu existo. É a dúvida que move o iluminista. E vem a fé e a razão segundo o Espiritismo. Espiritismo, para os teólogos modernos, nada mais é do que a religião dos filósofos iluministas. A religião para os filósofos positivistas. É uma religião que se baseia em quê? Questionamento. É uma religião que se baseia em quê? Método científico. Tá certo? É uma releitura das máximas morais das religiões abrâmicas, mormente o cristianismo, por meio de uma visão reencarnacionismo própria das religiões dármicas orientais, em especial o budismo. Dedica-se ainda ao estudo dos fenômenos de manifestações extrasensoriais, os quais denomina de mediunidade, por meio de métodos científicos de comunicação. Espiritismo. Como é que começou o Espiritismo? Quando Kardec questionou as mesas girantes. Quando Kardec percebeu que havia um fenômeno inteligente que dava resposta. E esse fenômeno inteligente eram os espíritos dos homens que já desencarnaram. Daí o termo Espiritismo. Doutrina se baseia na evolução espiritual por meio da reencarnação. Ela não entendeu, é contra Darwin. Ela fala que Darwin estava certo. Só que ela não abandona aquele passado histórico-mitológico que foi necessário a uma época para poder se explicar aquilo que a gente ainda não tinha conhecimento científico para entender. Aquela coisa. Moisés nunca disse que era impossível se comunicar com os desencarnados. Ele somente proibiu isso, para que não fosse feito como era na Grécia Antiga, como era no, entendeu, Egito Antigo, fazer questionamento de sortilégio a espíritos de moral duvidosa. Mas ele louvava que todo o povo hebreu rezasse pelo Espírito Santo, profetizasse pelo Espírito Santo. O que é profetizar pelo Espírito Santo? Dar uma comunicação mediúnica dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente consagrado às verdades divinas. Era basicamente isso. Bom, da reencarnação, na importância das obras de caridade e na possibilidade de comunicação com os espíritos. No aspecto filosófico, o espiritismo interpreta a vida e responde a questões como o problema do ser, do destino e da dor. Da resposta definitiva para o paradoxo de Epicuro por meio da reencarnação, como fonte soberana da justiça e da infinita misericórdia divina. Por que o mal existe? O mal existe para que você possa expiar uma falta do passado. Mas você tem que expiar por meio do mal? Não.
É razão. Ah, mas a pessoa matou. Reencarna como médico. Ah, mas a pessoa relegou diversas outras à fome. Reencarna como agricultor. A pessoa destruiu casas. Reencarna como engenheiro. Tem aquela máxima daquele pirata, né, corsário, que matou 300 pessoas jogando ao mar, fazendo andar na prancha. Aonde que ele reencarnou? Salva-vidas no mar de Macaé. E retirou daquele mar perigoso muito mais vidas do que ele tinha lançado ao mar. Porque a lei de justiça se opera pela lei do amor, que tem como máxima expressão a lei do trabalho. E a partir daqui, entendendo que a reencarnação se opera pela lei do trabalho, pela lei do amor, a gente consegue explicar o paradoxo de Epicuro. E por que algumas pessoas ainda fazem o mal? Porque alguns espíritos são tão teimosos, e teimosia é aquela prerrogativa do espírito inferior, de achar que está sempre certo, né? Que eles precisam sentir na pele a dor que causaram ao próximo para entender a necessidade da mudança. Quantas encarnações Dona Ivone teve que pôs termo à vida depois de levar todos aqueles espíritos que encarnavam com ela à morte? Vocês se lembram? 9. Ela precisou encarnar longe daqueles espíritos, no Brasil, numa família espiritual, que ela não tinha a mínima afinidade. Teve uma vida de quê? Solidão. E o espírito mentor explicou para ela o porquê daquilo. E ela fez a catarse mediúnica dela, numa obra chamada Memórias de um Suicida, no qual ela finalmente mostrou que os seres que põem termo à vida não ficam desamparados por Deus. Vão para uma zona no plano espiritual chamado Vale dos Suicidas, que é um hospital, para que quando elas se livrem de todo o fluido vital que ainda sobra nelas, elas possam ser amparadas. E são amparadas por quem? Bom, pela Mãe de Cristo, tá certo? Aí isso tudo mostra que que o mal somente existe quando aquela pessoa tem a necessidade de sentir na pele a dor que causou ao outro, para que ela possa finalmente despertar. É tipo o nosso filho. Pai, posso enfiar o garfo de metal na tomada elétrica? Não. Posso enfiar? Não. Aí ele vai lá e faz o quê? O que vai acontecer? Ele vai fechar o circuito, vai sair aquele, vai tomar um choque, sorte que é de 110 volts, 220, que assusta, mas não machuca a partir de 440 volts. Aí sim, pode causar algum dano permanente, tá certo? Mas talvez somente depois que ele tome aquele susto, ele vai aprender que nunca mais deve enfiar um objeto metálico numa tomada para fechar o circuito. Infelizmente, a gente está na nossa infância. Então, para nós espíritas, tá certo? A fé é o quê? A fé, ela só se torna inabalável quando ela pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Para nós ter fé é o quê? É estar em paz com as leis de Deus. Então, quando eu tenho fé, eu estou em paz com as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas aonde? Então, quando eu tenho fé, eu estou em paz com a minha consciência. Quando eu alcanço a paz interior, eu sou fiel às leis de Deus. Quando eu faço algo que viola as leis de Deus, a minha consciência acusa. Quando a minha consciência acusa que eu fiz algo errado, o nome disso é culpa, né? E como é que eu faço para poder me livrar da culpa? Eu faço a reparação. Eu assumo o que eu fiz de errado, peço desculpas, né? Mas como espírito inferior, eu faço o quê? Primeira coisa, a negativa de autoria. Não fui eu. Aí as provas todas provam que fui eu. O que eu faço? Eu tento glorificar o meu pecado, né? Santificar o meu. Não, eu fiz por causa disso, por causa daquilo. Foi fulano, Beltrano que me entendeu, obrigou a fazer isso. Ajuda? Não. Aí o que eu faço? Tá, fui eu mesmo que quebrei o vaso, desculpa, vou limpar e me comprometo a comprar um novo. Pronto, reparei. E vida que segue. E quando a gente se livra da culpa, dá um... Aí a gente entende quando que o Cristo fala, conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Então, é basicamente isso. Para nós espíritas, a fé em Deus é cumprir as suas leis. Para nós espíritas, o cumprimento da lei é estar em paz com a nossa.
consciência. A gente vai começar um novo ano que já vai representar 1/4 de século, né? Século XXI já vai para o seu primeiro quarto cumprido. O tempo está passando, né? E é o paradoxo da vida. Ela passa rápido demais, só que a gente só fica sábio quando o tempo passou. A gente demora muito para ficar sábio, né? Demora muito para querer mudar a pessoa velha que, entendeu, nós somos, nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, só que o tempo ele é uma força inexorável, ele vai passando, tá certo? E a gente tem que ter fé em Deus, que mesmo com essa passagem de 1/4 de século já, o mundo está melhorando. Em que pese o noticiário jogar contra, o mundo está melhorando, as pessoas estão ficando melhores, tá certo? Para que a gente possa refletir. John Wesley: fé e razão precisam andar de mãos dadas. Fé demais é fanatismo e razão demais é incredulidade. Santo Agostinho: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. São Tomás de Aquino: para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Agora, para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Emmanuel: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E terminando Kardec: fé inabalável só é o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Inclusive nesse primeiro quarto de século XXI, que parece, quando a gente liga o jornal, que a gente está regredindo, né? E a única pessoa que ganhou a vida andando para trás foi Michael Jackson. Tá certo? A gente tem sempre que andar para frente. Ter fé em Deus é sempre acreditar que o mundo está melhorando, as coisas estão melhorando. Por mais que as trevas queiram fazer com que a gente creia o contrário e perca a nossa fé. Na dúvida, a gente pensa em quem? Jesus Cristo. Tá certo? E que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. E um feliz 2025 para todos. Com licença. Agora sim. Obrigado, Leonardo. Você me fez lembrar, meu filho me deu de Natal um livro chamado Meditações, né, do imperador Marco Aurélio, né? E é um livro sobre estoicismo, né, na verdade, sobre a filosofia grega, né? Marco Aurélio é estoico. E ele é um imperador e não vou falar sobre o estoicismo, mas é assim, uma prática panteísta, é uma doutrina, né? E nessa doutrina, então, a pessoa só pratica o bem, ela só fala o bem, ela não mente, ela conta sempre a verdade. E aí eu comecei a ler, me interessei, assim, fui lendo e tal. Aí depois eu fui ler no Wikipedia para ver um pouquinho quem era o imperador e tal, Marco Aurélio. E aí eu vi, assim, realmente, falando muito dele, considerar Marco Aurélio imperador, filósofo, né? Mas aí eu fui ler que durante o seu governo, né, 121 a 180 depois de Cristo, as perseguições aos cristãos continuaram e pioraram durante o governo dele, e continuava matando os cristãos na arena e tal. E aí eu comecei a olhar assim e fazer, amigo, tem alguma coisa errada entre a fé e a obra. E eu acho que é isso que a página inicial de Tiago quis nos dizer. Também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Parei de ler o livro, meu filho, espero que eu não esteja vendo aqui essa palestra aqui, mas parei de ler o livro. Não dá para ler o livro do cara que passou 60 anos colocando lá os cristãos na arena. Não dá para ser feliz e achar que a questão da fé é uma filosofia individual. Ela não é individual. Ela tem que ter as obras, ela tem que ter o coletivo. Sem o coletivo a gente acaba, nós não somos ninguém, né? Você acaba se policiando um monte de coisas, mas no fundo as obras têm que corroborar com a sua vida, né?
Então, na verdade, me lembrei, por causa disso, ele falou tanto da Grécia aqui, eu me lembrei do livro, assim, fui vendo o livro na minha mente. E me lembrei que eu parei de ler o livro. Mas vamos aos avisos, então. Depois ainda vou ler um pouco mais do livro. Bom, com relação à palestra de fim de ano, né, nós vamos fazer, então, no dia 1º de janeiro, uma quarta-feira, né, às 20 horas. Né? É uma mini palestra, né, eu vou estar aqui. E depois a gente, como sempre, né, vamos fazer um sorteio nas frases e tal, e fazer a nossa prece aí de Ano Novo. Né? Então, no dia 1º, quarta-feira, por favor, aqueles que puderem, compareçam aqui às 20 horas. Né? E um dos avisos também é que terá o recesso ainda da cantina no dia 1º. Então, compareçam no dia 1º aqui, mas, por favor, já comam alguma coisa antes, porque a cantina não vai funcionar no dia 1º. É o outro aviso aqui para dar, a cantina de recesso, né? E no outro sábado já estará de volta aí. E também não teremos no dia 1º as palavras do codificador, né? À tarde, que é às 15 horas, né? É uma das reuniões públicas nossas. 15 horas não teremos, exatamente por conta de estarmos aí com essa prece aí de Ano Novo, e depois retorna aí normalmente no dia 8. Acho que era só isso, né? De aviso, né, Marcelo? Queria saber, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Ah, sim. Rodrigo. Vai, Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, é um prazer tê-lo aqui. E quando ele entrou, eu já falei, você é o famoso Rodrigo? Ele ficou meio assim, famoso Rodrigo? A Raquel fala muito de você, por isso que você é o famoso Rodrigo. E seja muito bem-vindo, amigo, prazer tê-lo aqui. E a senhora, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Vanete? Ah, Vanete. Eu sei que é mãe de Leonardo, já soube aqui também, estou sabendo das coisas. Hoje aqui todo mundo novo, já sei de tudo aqui da vida das pessoas aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-la aqui conosco, tá? É um prazer duplo, né? Que não viu o seu filho falar, que maravilha, parabéns pelo seu filho. Que maravilha, é uma realização para todos nós, né? Isso, mas com certeza. E além do que, nós sabemos que os ensinos não são passados pelos livros, mas pelos exemplos. Então, parabéns pelos exemplos. Vamos então, amigo, vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece aí de encerramento, né? Raquel, que tal fazer a nossa prece aqui de encerramento aqui? Soldado no quartel que trabalha, Raquel, vamos lá. Acho que sim. Bom, amigos, então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, ouvindo as reflexões tão importantes do expositor da noite sobre a fé, exercício, virtude, importante para todos nós no momento de dor pelo qual passa a humanidade, nessa transição em que tantos irmãos vivem experiências difíceis e que nós temos a oportunidade ou as condições de interferir, dando o exemplo da fé. Agradecemos, Senhor, por essa casa que nos acolhe, por esse ambiente fraterno, que o movimento espírita nos permite. Agradecemos pelos espíritos amigos que acompanham essa casa, estão conosco em todas as reuniões. Que possamos, Senhor, na próxima semana, no próximo ano de 2025, continuarmos aqui juntos, refletindo sobre as verdades maiores da nossa vida que a doutrina espírita nos traz, nos permite viver melhor.